Bom dia, nós vamos continuar com a parte 12 do nosso mini curso de Biofísica de Membranas e vamos retomar do ponto onde nós terminamos a última aula. Nós já havíamos começado a falar sobre o fenômeno muito interessante da retificação de Goldman. E aqui nós temos então a curva, essa curva cheia é a relação corrente-voltagem de uma membrana cátion seletiva banhada dos dois lados por soluções com concentrações diferentes. Então do lado 1 nós temos, vamos pegar aqui um desenho um pouco melhor, que é esse aqui. Então do lado 1 nós temos uma concentração de 100 milimolar, do lado 2 uma concentração de 10 milimolar, o sal é o NaCl, e então nós temos aqui o que nós já havíamos falado na última aula, que esta relação corrente-voltagem ela se comporta de tal maneira que a condutância da membrana não é constante. Então vocês podem ver, observando esta curva, que a condutância na realidade é a inclinação ou o coeficiente, chamado coeficiente angular desta linha, que na realidade é uma curva. Então, observando a inclinação, nós percebemos que nessa parte aqui a inclinação é mais vertical. Aqui ela vai progressivamente se tornando mais horizontal e, portanto, indicando que a condutância vai progressivamente diminuindo desta região para essa região. Agora vamos observar novamente esse campo amarelo e o campo azul. No campo amarelo nós temos uma corrente que passa do lado 2 para o lado 1, ou seja, é uma corrente que está passando ao contrário do que nós estamos representando aqui. No campo azul, a corrente passa de 1 para 2. Então, nós começamos a nossa descrição partindo de uma situação em que a membrana tinha sido deixada espontaneamente na sua voltagem natural, não havia sido ligado o gerador de corrente, e nós havíamos então começado a aplicar uma corrente de 1 para 2, e nós começamos a observar que a voltagem ia diminuindo progressivamente. E isso nós já havíamos explicado para vocês por que a voltagem diminui progressivamente, porque a resistência ela se polariza com um sinal oposto à polaridade da bateria. Portanto, ela vai roubando corrente do sistema, da voltagem total da membrana, e o potencial de membrana vai tendendo ao valor zero. Quando o potencial de membrana tende ao valor zero, nós temos a condição de curto-circuito. E essa é a corrente de curto-circuito. Portanto, a corrente através da membrana, quando o potencial de membrana é zero, é a chamada corrente de curto-circuito. Mas nós podemos continuar aumentando a corrente, isso não existe um limite para o aumento de corrente, na verdade, e nós vamos então chegar numa posição em que agora a voltagem da membrana se inverte. Então, desta linha vertical para o lado direito, a membrana tem uma voltagem positiva do lado 2, do lado direito. Desta linha vertical para a esquerda, a membrana tem uma voltagem positiva do lado 1. Então, agora o que vai acontecer aqui é o seguinte: ao passar por essa região, se nós continuarmos a aumentar a corrente para baixo, ou seja, nós estamos aumentando a corrente além da corrente de curto-circuito, a voltagem nesta resistência vai superar o valor da voltagem nessa bateria. Portanto, o que vai acontecer é que, vejam bem, vai predominar a voltagem do lado esquerdo. Portanto, o lado esquerdo da membrana, a solução 1, vai se tornar positiva em relação à solução 2. Agora nós vamos começar a discutir um pouco a origem desta variação de condutância como função de voltagem. O que está acontecendo aqui? Então nós vamos lembrar mais ou menos, sem entrar em muito detalhe, que a condutância da membrana
depende essencialmente da quantidade de cargas móveis que podem levar, que podem carregar essa corrente. Então, é a quantidade e essencialmente a concentração de sódio dentro da membrana é um dos principais determinantes da condutância. Evidentemente, um outro determinante é a facilidade com que esses íons podem se movimentar na membrana. É lógico que se eu tiver uma grande quantidade de íon sódio e esses íons sódio não puderem se movimentar adequadamente, a membrana não vai ser capaz de veicular a corrente. Então, são essencialmente essas duas condições, a concentração de sódio e a mobilidade do sódio dentro da membrana, que definem a condutância da membrana, ou seja, de que maneira a membrana pode gerar uma corrente, pode produzir uma corrente quando uma voltagem é aplicada através dos seus dois lados, das duas soluções. Então nós vamos agora observar inicialmente a condição de curto-circuito. Então, na condição de curto-circuito, o que nós temos aqui, inicialmente, vocês não precisam olhar ainda esta figura, nós vamos chegar exatamente a esta figura, nós vamos concluir essa figura a partir dessa análise, e o que nós temos na condição de curto-circuito é AdP igual a zero. Portanto, a força elétrica que age nos íons sódio é igual a zero. Isso significa que nós só temos apenas a força difusional, uma vez que existe uma diferença de concentração, 100 milimolar desse lado e 10 milimolar desse lado. Portanto, a única força que atua no sódio é a força chamada força difusional, que está aqui, RT 1 sobre C dC dx. Muito bem, uma força difusional multiplicada por uma mobilidade, uma força multiplicada por uma mobilidade nos dá uma velocidade. Então, isto aqui é uma velocidade. Uma velocidade multiplicada pela concentração nos dá um fluxo. Mas o fluxo através da membrana é constante. Em todas as situações que nós vamos descrever nesse curso daqui para frente, o fluxo através da membrana é constante porque nós temos sempre situações de steady state. Nesse curso nós não vamos discutir situações não estacionárias, ou seja, o fluxo variando com o tempo. Sempre o fluxo é constante com o tempo. Isso facilita muito a descrição naturalmente. Então o fluxo é constante. Isso significa que como essa fórmula se aplica a um plano da membrana, exatamente a um plano, pode ser esse plano, pode ser esse plano. Então, em todos os planos o fluxo é igual e ele é constante. Muito bem. Então nós temos aqui um fluxo constante e vocês podem ver que a concentração que está no denominador aqui, ela se anula com a concentração que está no numerador aqui. Então vai desaparecer o termo da concentração e nós vamos ficar então com dC dx multiplicado por várias constantes, a mobilidade e o R vezes T. Então nós temos aqui que o dC dx agora, o gradiente de concentração, que é a inclinação desta linha, nós não sabemos ainda que é uma linha reta, nós vamos chegar a essa conclusão. Esse dC dx é igual ao fluxo, que é constante, dividido por RT vezes a mobilidade, que é uma outra constante. Portanto, dC dx é constante. Ora, quando a derivada é constante, significa que a função tem um gráfico linear. Portanto, o perfil dessa função, ou seja, a concentração como função de x, é uma constante. Ou melhor, desculpe, a concentração como função de x varia linearmente com x. Então, se dC dx é constante, se a inclinação é constante, isso está mais ou menos claro aqui. A única maneira de fazer com que a inclinação dessa linha seja constante é que ela seja uma linha reta. Portanto, o perfil é linear. Isso, então, nos permite desenhar o perfil de concentração na membrana na condição de curto-circuito como sendo um perfil linear. Nessa membrana, nós estamos admitindo que o coeficiente de partição é igual a 1, porque nós não vamos complicar desnecessariamente a nossa análise. Então,
nós vamos utilizar como ponto de partida, que é essa situação de curto-circuito, nós vamos considerar como ponto normal de perfil, ou seja, o perfil normal, o perfil basal, é o perfil de concentração da membrana nesta situação de curto-circuito. Agora nós vamos ver o que acontece nessa outra situação, que é a situação da membrana deixada espontaneamente com ADP, é o potencial de equilíbrio da membrana, ou chamado potencial de reversão. Então, nessa outra condição, que é chamada também condição de circuito aberto, o que nós temos é novamente nós vamos fazer novamente uma análise das forças que agem no sódio. Então nós temos aqui que não existe fluxo nem corrente, evidente, porque condição de circuito aberto não há corrente elétrica passando através da membrana. Isso significa que se não há corrente, os íons sódio não estão se movimentando. E se eles não estão se movimentando, significa que se existem força difusional, evidentemente a força elétrica tem que ser igual e oposta à força difusional, porque os íons sódio não têm fluxo resultante. Então aqui nós temos a força difusional e aqui nós temos a força elétrica. Mas já na eletrofisiologia, há muito tempo, a eletrofisiologia clássica, existe a suposição de campo elétrico constante através da membrana. Essa suposição é bastante razoável e ela permeia todas as análises que são feitas de modo geral. Então, como o campo elétrico é constante, nós temos então que dV dx é constante. Então, isto aqui é uma constante. Significa que a força elétrica é uma constante. Mas aqui nós temos uma outra constante, multiplicando a força difusional. Então, nós podemos colocar agora esta parte da força difusional, 1 sobre C dC dx, portanto, esta parte aqui, como sendo igual a uma constante, onde essa constante é tudo que sobrou, ou seja, nós jogamos o RT para o lado direito, ficamos com o ZF-RT, que é uma constante mesmo, o dV/dt, que é uma constante por suposição de campo constante. Então o que nós vamos ter aqui é dC sobre C, é uma constante que multiplica dx. Evidentemente, isso aqui é uma equação diferencial, ela pode ser integrada. Não há necessidade de vocês saberem os detalhes da integração, mas a integral dessa equação está aqui. Então nós temos agora o ln de C como sendo K, uma constante, vezes a distância através da membrana. Vamos sempre lembrar que x é uma distância ao longo da linha horizontal, ao longo da espessura da membrana. Isso nos dá então uma concentração que depende exponencialmente da distância x ao longo da membrana. Portanto, não é uma reta. O perfil de concentração não é uma reta como seria essa linha tracejada. Então é uma curva, mas uma curva pode ser esta curva com a concavidade para baixo ou a curva com a concavidade para cima. Fazendo uma análise rigorosa da equação, a gente pode até descobrir se a concavidade é para baixo ou para cima, mas não há necessidade disso porque existe uma maneira mais simples. Como esse produto 1 sobre C dC dx é uma constante, o único modo de fazer esse produto sendo constante é pensando que então, chegando à conclusão então, que onde a concentração é maior, o dC dx é maior. Onde a concentração é menor, o dC dx é menor. Então vamos ver onde que a concentração é maior. A concentração é maior do lado esquerdo. E onde a concentração é maior, o dC dx é maior. Então o perfil é mais inclinado, é mais vertical do lado esquerdo. À medida que a concentração diminui, o dC dx fica menor e o perfil fica mais deitado, mais horizontal do lado direito. Então, nós vamos terminando por aqui. Gostaria que vocês pensassem um pouco, meditassem um pouquinho sobre isso, porque no próximo vídeo nós vamos fazer uma análise mais global desse problema. Então eu agradeço a vocês a sua atenção.